as pessoas ao nosso redor para sermos aceitos, amados e validados. Mas em algum momento, essa máscara se torna um peso, uma prisão invisível que nos impede de viver com autenticidade. J acreditava que o sofrimento psíquico não surge do acaso, mas da desconexão com o nosso verdadeiro eu. Toda vez que nossas emoções e nossa intuição nos falam, insistimos em permanecer em situações que drenam nossa energia. Estamos nos ferindo silenciosamente. Mas por que fazemos isso? A resposta está no inconsciente. Desde a infância, aprendemos a associar o amor e a aceitação ao cumprimento de certas expectativas. Se em algum momento da sua vida você percebeu que ser quem realmente era gerava rejeição, críticas ou abandono, então o consciente registrou uma mensagem perigosa. Para ser aceito, devo me anular. Essa crença se infiltra em todas as áreas da vida, influenciando relacionamentos, decisões e até mesmo a forma como enxergamos nosso próprio valor. Talvez você já tenha se sentido preso em um ciclo de relações tóxicas onde sempre acaba se sacrificando pelos outros, esperando que, em troca, finalmente seja reconhecido e amado. Mas, em vez de receber amor genuíno, o que você encontra é desgaste emocional, frustração e um sentimento de vazio cada vez maior. Isso acontece porque o amor verdadeiro nunca pode florescer onde há autoabandono. Jung nos alertou sobre um fenômeno essencial, a projeção psicológica. Muitas vezes, buscamos no outro aquilo que negamos ou reprimimos em nós mesmos. Se você constantemente se atrai por pessoas que não te valorizam, que são frias, distantes ou até mesmo abusivas, é possível que seu inconsciente esteja tentando te mostrar algo que você ainda não quis enxergar. Você mesmo não está se escolhendo. O inconsciente se comunica de maneira simbólica. Ele não grita, não impõe, mas sussurra através das experiências que vivemos. Se você percebe que certos padrões se repetem na sua vida, seja em relacionamentos, em oportunidades perdidas, ou até mesmo na sua autoestima, entenda que isso não é azar ou destino, mas sim uma mensagem que seu inconsciente está tentando te enviar. Algo dentro de você precisa ser integrado, curado e compreendido. Mas como romper esse ciclo? Como parar de se ferir e finalmente se escolher? O primeiro passo é a consciência. Jung dizia que nada muda até que se torne consciente. Enquanto você permanecer no piloto automático, acreditando que o problema está sempre nos outros, continuará recriando as mesmas experiências dolorosas. Mas, a partir do momento em que você se torna consciente dos padrões que vêm te aprisionando, você recupera o poder de escolha. Talvez agora você esteja pensando, mas se fosse fácil, eu já teria mudado. E essa é uma reação natural. O medo da mudança é uma das forças mais poderosas da psique humana. Nos apegamos ao que é familiar, mesmo quando nos machuca, porque o desconhecido nos assusta. Mas é nesse momento que o conceito da individuação de Jung se torna crucial. Individuação é o processo pelo qual nos tornamos verdadeiramente nós mesmos, livres das imposições externas e das projeções inconscientes. Mas, para que esse processo ocorra, é preciso encarar o que Jung chamava de a sombra. A sombra representa tudo aquilo que reprimimos ou negamos em nós mesmos, porque não se encaixa na imagem que queremos projetar para o mundo. E quanto mais negamos nossa sombra, mais ela nos controla. É por isso que tantas pessoas vivem presas em relacionamentos destrutivos, em trabalhos que odeiam, ou em vidas que não refletem quem realmente são. Elas estão sendo governadas por partes inconscientes de si mesmas. Mas aqui está a chave. Quando você para de lutar contra sua sombra e aprende a integrá-la, você se liberta. Integrar a sombra significa reconhecer que há partes suas que você escondeu por medo do julgamento dos outros.
Talvez você tenha aprendido a ser sempre gentil, agradável e prestativo, mesmo quando isso te machuca. Talvez você tenha suprimido sua raiva, sua autenticidade ou sua liberdade para se encaixar em um molde que nunca foi seu. Mas tudo isso ainda vive dentro de você, esperando para ser reconhecido. As pessoas ao seu redor podem se incomodar porque estavam acostumadas com a versão de você que sempre cedia, que sempre priorizava os outros antes de si mesmo. Mas aqui está algo que Jung nos ensinou. Não há crescimento sem desconforto. O inconsciente trabalha com símbolos e padrões. Se você já passou por situações em que se sentiu pequeno, desvalorizado ou invisível, talvez seja a hora de se perguntar: em que momento da minha vida aprendi que não sou suficiente? Essa resposta pode não surgir imediatamente, mas quando você começar a fazer esse questionamento de forma sincera, perceberá que tudo começou muito antes do que imaginava. A escolha por si mesmo é um ato de coragem. Requer um compromisso profundo com a verdade e uma disposição para perder tudo aquilo que não ressoa mais com sua alma. Pode significar o fim de relacionamentos, a mudança de carreira ou até mesmo um período de solidão. Mas essa solidão não é vazia, ela é fértil. É nesse espaço que você reconstrói sua identidade, não baseada nas expectativas dos outros, mas naquilo que verdadeiramente te faz vibrar. A transformação começa quando você deixa de se perguntar o que os outros querem de você e começa a se perguntar o que minha alma deseja. Quando você faz essa transição, tudo ao seu redor começa a mudar. Você se torna magnético para aquilo que está alinhado com sua verdade. Pessoas que antes não te valorizavam começam a se afastar, e aquelas que realmente ressoam com seu ser começam a aparecer. O universo responde à autenticidade. Para isso, é preciso estar disposto a abrir mão da ilusão. A ilusão de que ser aceito pelos outros é mais importante do que ser aceito por si mesmo. A ilusão de que, se você se esforçar o suficiente, finalmente será amado. A ilusão de que se moldar às expectativas externas trará felicidade. A liberdade começa quando você percebe que não precisa provar nada para ninguém. Você já é suficiente exatamente como é. Jung nos ensina que a vida não se trata de buscar a felicidade em fatores externos, mas de encontrar significado e propósito. E esse significado só pode ser descoberto quando paramos de nos ferir e escolhemos viver de acordo com a nossa verdade interior. Então, agora eu te faço um convite. Pare por um momento e se pergunte: o que você está mantendo na sua vida que já não ressoa com quem você realmente é? Que padrões você tem repetido que te levam sempre ao mesmo sofrimento? Que histórias você tem contado a si mesmo para justificar o medo de mudar? A resposta para essas perguntas pode ser o primeiro passo para a maior transformação da sua vida. E lembre-se, escolher não é egoísmo. Escolher é um ato de amor próprio. Quando você começa a se escolher, algo extraordinário acontece. Você percebe que sempre teve o poder de moldar sua própria realidade. Carl Jung nos mostrou que o mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. Aquilo que vivemos, as pessoas que encontramos e os desafios que enfrentamos são projeções da nossa própria psique. Então, se você tem vivido padrões de dor, rejeição ou abandono, é porque há algo dentro de você que precisa ser curado. Mas curar-se não significa simplesmente pensar positivo ou tentar ignorar os sentimentos difíceis. A verdadeira cura vem do confronto com aquilo que mais evitamos. Significa olhar para dentro e perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Se você tem vivido relações em que se sente constantemente desvalorizado, talvez seja porque, em algum nível, você ainda não reconheceu o seu próprio valor. Jung dizia que aquilo que negamos dentro de nós não desaparece, apenas se manifesta de outras formas. Se você ignora sua necessidade de amor próprio,
Essa falta pode se refletir em relacionamentos que reforçam sua baixa autoestima. Se você reprime sua raiva, ela pode surgir como ansiedade ou até mesmo como doenças físicas. Se você evita sua solidão, pode acabar em conexões superficiais que apenas aumentam o vazio que sente. Por isso, escolher não é apenas um ato simbólico. É um processo profundo de transformação interior. Significa que você está disposto a quebrar os padrões que têm te mantido preso, mesmo que isso signifique passar pelo desconforto da mudança. E mudar exige coragem. Talvez você tenha medo de perder pessoas ao seu redor, medo de não ser compreendido, ou até mesmo medo de falhar ao tentar algo novo. Mas aqui está um dos maiores ensinamentos de Jung. O medo é um guia. Sempre que sentimos medo intenso de algo, é porque há ali um portal para o nosso crescimento. O medo nos mostra exatamente onde está a nossa zona de conforto e, ao mesmo tempo, onde está o próximo passo para a nossa evolução. Então, se escolher significa encarar esse medo de frente, significa dizer não para aquilo que te enfraquece, mesmo que isso desagrade os outros. Significa parar de buscar validação externa e começar a encontrar força dentro de si. Significa abandonar relações que não respeitam sua essência, mesmo que isso traga solidão temporária. E, acima de tudo, significa parar de se machucar. Muitas vezes, nem percebemos que estamos nos ferindo porque nos acostumamos com a dor. Nos acostumamos a esperar pouco dos outros, a aceitar migalhas emocionais, a nos contentar com menos do que merecemos. Nos acostumamos com o caos porque ele se tornou familiar. Mas familiar não significa certo. Jung nos ensina que a verdadeira transformação acontece quando nos tornamos conscientes desses padrões e decidimos romper com eles. Isso não significa que o processo será rápido ou fácil. Pelo contrário, haverá momentos de dúvida, momentos em que você sentirá vontade de voltar para a sua antiga versão, simplesmente porque ela parece mais segura. Mas cada vez que você resiste à tentação de voltar para o que te machuca, você se fortalece. A individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, não acontece de uma vez. Ela acontece nos pequenos momentos do dia a dia. Acontece quando você escolhe se respeitar em vez de agradar. Acontece quando você dá um passo para longe daquilo que te diminui. Acontece quando você começa a construir uma vida baseada no que realmente importa para você. E aos poucos, o mundo ao seu redor começa a mudar. As pessoas certas começam a aparecer. Oportunidades inesperadas surgem. Sua energia se renova, porque quando você se escolhe, o universo responde. Isso é sincronicidade, um conceito essencial na psicologia junguiana. Quando você está alinhado consigo mesmo, tudo ao seu redor também se alinha. Não porque seja mágica ou coincidência, mas porque sua energia interna cria sua realidade externa. Então, a pergunta que resta é: você está pronto para se escolher? Está pronto para sair do ciclo de dor e construir uma nova história para si mesmo? Está pronto para soltar o que te machuca e abrir espaço para algo novo? Se sim, então saiba que essa jornada não é sobre ser perfeito, nem sobre ter todas as respostas. É sobre ter coragem de dar o primeiro passo, mesmo sem saber exatamente onde ele vai te levar. E o primeiro passo pode ser agora. Respire fundo. Sinta seu corpo, sua mente, sua alma e pergunte a si mesmo: o que eu realmente quero? A resposta já está dentro de você. Você só precisa ter coragem para ouvir. Você pode sentir essa resposta dentro de você. Talvez ela venha como um sussurro suave, uma intuição que sempre esteve presente, mas que foi abafada pelo medo, pela dúvida ou pelas vozes externas dizendo o que você deveria ser. Carl Jung dizia que o maior desafio da jornada da individuação é justamente esse: distinguir a voz da sua alma do ruído do mundo exterior, e essa distinção só pode acontecer no silêncio.
Vivemos em um mundo que nos ensina a fugir de nós mesmos. Estamos sempre ocupados, distraídos, consumindo informações, buscando aprovação, anestesiando com prazeres momentâneos para não encarar aquilo que realmente precisa ser visto. Mas, no fundo, sabemos que essa fuga tem um custo. O custo é a desconexão com nossa essência. O que aconteceria se, por um momento, você parasse, respirasse profundamente e simplesmente se permitisse sentir? Se olhasse para dentro com honestidade e perguntasse a si mesmo: o que dentro de mim ainda precisa ser curado? Essa resposta pode não ser fácil de ouvir. Talvez você perceba que passou anos se moldando às expectativas dos outros, que deixou de lado seus sonhos para viver uma vida que não era sua. Talvez você perceba que ainda carrega mágoas do passado, dores não resolvidas que influenciam cada escolha que faz. Talvez você perceba que tem medo de se escolher, porque no fundo nunca acreditou que era digno disso. Mas Jung nos ensina algo poderoso. A cura só acontece quando temos coragem de encarar a verdade. A verdade de que você merece mais, a verdade de que você não precisa mendigar amor, atenção ou reconhecimento, a verdade de que sua alma já conhece o caminho. Você só precisa ter coragem de segui-lo. E seguir esse caminho significa abandonar as ilusões que têm te mantido preso. A ilusão de que você precisa ser perfeito para ser amado, a ilusão de que o sofrimento é necessário para provar seu valor, a ilusão de que, se você continuar tentando, insistindo e agradando, as pessoas vão finalmente enxergar seu verdadeiro eu. Mas a verdade é que você não precisa ser visto ou reconhecido por ninguém, além de si mesmo. Quando você se escolhe, quando se respeita, quando para de aceitar menos do que merece, você se torna magnético para tudo aquilo que está alinhado com sua alma. As relações que antes eram fonte de dor começam a perder o sentido. As dúvidas que antes te atormentavam começam a desaparecer e um novo mundo começa a se abrir diante de você. Esse mundo não é perfeito. Ele ainda terá desafios, ainda terá momentos de incerteza. Mas agora, a diferença é que você estará no controle da sua vida. Você não será mais um prisioneiro das expectativas dos outros. Você não será mais refém de ciclos de dor e autossabotagem. Você será livre. E ser livre não significa estar sozinho. Pelo contrário, significa estar cercado por pessoas que realmente te enxergam, que te respeitam, que te apoiam em sua jornada. Porque, quando você se escolhe, o universo responde, colocando ao seu lado aqueles que vibram na mesma frequência que você. Mas tudo começa com uma decisão. A decisão de parar de se ferir, a decisão de se escolher, a decisão de finalmente ser quem você nasceu para ser. E essa decisão ninguém pode tomar por você. A pergunta é: você está pronto para dar esse passo? Porque o momento é agora? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe que é hora de mudar. Algo dentro de você já sente que não pode mais continuar vivendo no automático, indo pelos mesmos padrões, carregando o peso de expectativas que não são suas. Kuhn dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. O que isso significa? Significa que, enquanto buscamos respostas no mundo exterior, em relacionamentos, status, sucesso ou validação, continuamos nos sentindo incompletos. Mas, quando temos a coragem de olhar para dentro, descobrimos que todas as respostas sempre estiveram ali. A sociedade nos ensina a buscar a felicidade fora de nós. Desde pequenos, ouvimos que precisamos ser aceitos, que precisamos conquistar algo para sermos valorizados, que precisamos provar nosso valor para o mundo. Mas Jung nos mostra que o verdadeiro valor já existe dentro de nós. Só que muitas vezes esse valor está soterrado sob camadas de medo, culpa, traumas e condicionamento. E é por isso que se escolher não é um processo simples.
Se escolher significa entrar em contato com as partes de si que foram esquecidas, reprimidas ou ignoradas. Significa enfrentar as dores que você tentou enterrar. Significa acolher sua sombra, não como algo ruim, mas como uma parte essencial de quem você é. A sombra não é sua inimiga. Ela é tudo aquilo que um dia você precisou esconder para ser aceito. São seus desejos não expressados, suas emoções não validadas, sua autenticidade sufocada pelo medo do julgamento. Mas Jung nos ensina que, quando temos coragem de olhar para essa sombra, ela deixa de nos controlar. Então, olhe para dentro agora. Quais partes de você foram rejeitadas? Quais sonhos você abandonou por medo de não ser bom o suficiente? Quantas vezes você se machucou apenas para agradar a alguém? O autoconhecimento não é um luxo, ele é uma necessidade. Sem ele, você continuará repetindo os mesmos ciclos, atraindo os mesmos tipos de pessoas, sentindo a mesma frustração, porque ainda estará agindo de forma inconsciente. Mas, quando você se torna consciente de quem realmente é, tudo muda. Você para de aceitar migalhas emocionais, você para de se sentir inferior, você para de ter medo de ficar sozinho, porque finalmente entende que a solidão não é um castigo, é um espaço sagrado de reencontro consigo mesmo. E a partir desse reencontro, você começa a construir uma vida que faz sentido para você. As pessoas certas começam a aparecer, as oportunidades certas começam a surgir, não porque o mundo ao seu redor mudou, mas porque você mudou. E essa é a grande verdade que Jung queria nos ensinar. O mundo exterior é apenas um reflexo do que existe dentro de nós. Se você quer uma vida melhor, olhe para dentro e comece a mudar sua própria energia. Se você quer um relacionamento saudável, aprenda a se amar primeiro. Se você quer sucesso, descubra o que realmente te motiva, em vez de seguir um caminho imposto pelos outros. Se você quer paz, pare de fugir da sua verdade, porque tudo aquilo que você busca já está dentro de você. E agora, a única pergunta que resta é: você está pronto para despertar? Despertar significa abandonar as ilusões que te mantiveram preso por tanto tempo. Significa enxergar com clareza as escolhas que te levaram até aqui e aceitar que você sempre teve o poder de mudar sua história. Mas essa mudança só acontece quando você para de se enganar, para de se esconder atrás de desculpas e finalmente assume a responsabilidade pela sua vida. Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. Ou seja, tudo o que você tenta evitar, negar ou suprimir apenas se fortalece no seu inconsciente e se manifesta de outras formas, em relacionamentos tóxicos, em sentimentos de vazio, em crises emocionais que parecem surgir do nada. Mas a verdade é que nada surge do nada. Seu inconsciente sempre está se comunicando com você. O problema é que, muitas vezes, escolhemos não ouvir. Então, agora eu te pergunto: o que dentro de você está pedindo para ser ouvido? Talvez seja aquela tristeza que você tenta ignorar, mas que sempre volta quando você está sozinho. Talvez seja aquele desejo de mudar de vida, mas que você sufoca por medo do desconhecido. Talvez seja aquela intuição que sempre te alerta quando algo não está certo, mas que você insiste em silenciar. Se escolher significa ouvir essas vozes internas e, finalmente, dar a elas o espaço que merece. Significa reconhecer que você não é apenas as partes que mostra para o mundo. Você também é suas dúvidas, seus medos, seus desejos reprimidos, e tudo isso precisa ser acolhido, não negado. A individuação, segundo Jung, é o processo de integrar todas as partes do seu ser, tanto as luzes quanto as sombras. Porque só quando você se aceita completamente é que pode viver com autenticidade. E viver com autenticidade é um dos atos mais corajosos que existem, porque significa que você não vai mais se moldar às expectativas dos outros.
Significa que você não vai mais se contentar com menos do que merece. Significa que você vai parar de fingir ser alguém que não é apenas para agradar. E nem todo mundo vai gostar dessa sua nova versão. Algumas pessoas vão se afastar. Algumas relações vão se romper. Porque quando você muda, o seu mundo muda. Mas aqueles que realmente pertencem ao seu caminho permanecerão, porque eles não estavam ao seu lado pelo que você fingia ser, mas pelo que você realmente é. E esse é o maior presente que você pode se dar. A liberdade de ser você mesmo, sem medo, sem culpa, sem precisar da aprovação de ninguém. Então, mais uma vez, eu te pergunto: você está pronto para essa liberdade? Se escolher não é um destino, mas um processo contínuo. Não há um momento exato em que você acorda e percebe que já se tornou a melhor de si mesmo. A individuação, como Jung ensinava, é uma jornada sem fim, um constante desvendar de quem você é, um aprofundamento no seu ser mais autêntico. E nessa jornada, haverá dias de dúvida. Haverá momentos em que você sentirá vontade de voltar aos velhos padrões, porque eles parecem mais seguros, mais familiares. Mas a segurança que vem do conformismo não é liberdade. Invisível, a verdadeira liberdade vem quando você escolhe se respeitar, mesmo quando é difícil. Quando você se afasta de relações que te fazem mal, mesmo quando dói. Quando você diz não ao que não ressoa com sua alma, mesmo quando todos esperam que você diga sim. Porque a única vida que realmente vale a pena ser vivida é aquela que reflete quem você é de verdade. E quando você faz essa escolha, algo mágico acontece. Você se torna um imã para aquilo que está em sintonia com sua essência. Pessoas começam a te enxergar de uma forma diferente. Oportunidades aparecem. Sua energia se transforma porque, quando você se escolhe, o universo responde. E agora, eu quero te convidar a dar esse passo. Se esse conteúdo tocou sua alma, se você sentiu que essas palavras falaram diretamente com você, então, este vídeo é para você. Há muitas pessoas que ainda estão presas no ciclo da dor, da autossabotagem, da desconexão com seu verdadeiro eu. Juntos, podemos espalhar essa mensagem e ajudar mais pessoas a despertarem. Deixe seu comentário aqui embaixo e me diga qual foi a parte deste vídeo que mais ressoou com você. Qual decisão você sente que precisa tomar para finalmente se escolher? Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos e, acima de tudo, lembre-se, você tem o poder de mudar sua vida. A decisão é sua, o momento é agora. E eu estou aqui para te lembrar que você nunca esteve sozinho nessa jornada. Nos vemos no próximo vídeo.